E aí pessoal, tudo bem com vocês? A novidade de hoje é que a partir deste vídeo nós começaremos a nova temporada dos Heróis da Fé, a Grande Comissão. Vai ser muito legal e a gente vai poder conhecer mais sobre as pessoas que não estão na Bíblia, mas que de alguma forma fizeram com que o Evangelho fosse compartilhado com outras pessoas em vários lugares e que também permitiram com que a gente conhecesse a Bíblia hoje. Vai ser muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Para começar, vamos orar? Querido Deus, muito obrigada por este dia e por mais um pouquinho. Abençoe cada pessoa que está aqui assistindo este vídeo e também nos ajude a aprender mais de Ti e a compartilhar o Teu Evangelho com outras pessoas. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. E pessoal, bom, vocês lembram do versículo de há 2 semanas atrás? Aquele que tá lá em Mateus 28, 19 e 20. Bom, pra semana passada, espero que vocês tenham decorado o versículo 19. Então, pra essa semana, eu vou dificultar um pouquinho pra vocês, que é o versículo 19 e 20 junto. O versículo 20 diz assim: ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E agora, para fechar, vamos os dois juntos. Que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecerem tudo o que ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E que a gente não se esqueça, né, que Jesus vai estar com a gente todos os dias até o fim dos tempos. E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a falar sobre um novo assunto aqui no Culto Kids, mas antes eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Você já parou para pensar em quem escreveu a Bíblia? E como a Bíblia chegou nas nossas mãos até o dia de hoje? Já parou para pensar sobre o que aconteceu depois que o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, foi escrito? Pensa aqui comigo, como que a Bíblia, que tem histórias desde a criação do mundo, que conta como Jesus viveu aqui na Terra, que conta instruções de como nós, cristãos, devemos agir, como que ela conseguiu chegar, como tudo isso conseguiu chegar até o ano de 2020? Vamos fazer uma linha do tempo. Bom, aqui do lado esquerdo está a criação, como tudo começou.
aquela história de Adão e Eva que você já conhece. E aqui desse lado direito está o ano de 2020. Agora vamos dividir essa linha aqui no meio, que será o ano zero. Daqui para cá é tudo o que aconteceu antes do nascimento de Jesus, ou seja, antes de Cristo. E daqui para lá, tudo o que aconteceu depois de Cristo. Então, com isso, a gente consegue ver que a vinda de Jesus na Terra foi tão incrível e tão marcante que até dividiu os tempos, que agora usamos para contar os anos. E desse lado, antes de Cristo, estão todos os heróis da fé do Antigo Testamento que já vimos aqui no Culto Kids. Todos os livros da Bíblia que formam o Antigo Testamento são os mesmos da Bíblia dos judeus, conhecida como Torá. Afinal de contas, Jesus era judeu. Mas, como dissemos, Jesus veio para mudar a história. Ele realmente mudou e nos deixou uma missão. Você se lembra do versículo que a Elisa e a Hannah já nos ensinaram? Ele fica em Mateus 28, 19 e 20 e fala: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E foi exatamente isso que os heróis da fé do Novo Testamento que contamos para vocês começaram a fazer assim que Deus enviou o Espírito Santo. Mas, espera aí. E quem escreveu os livros do Novo Testamento? Vocês lembram que Pedro, Paulo e João escreveram cartas para os cristãos espalhados pelas diversas regiões da Terra? E não somente eles, mas outros cristãos que conviveram diretamente com os apóstolos de Jesus também escreveram alguns livros do Novo Testamento, como Lucas e Atos. Essas cartas foram muito importantes para ajudar os cristãos a aprenderem mais sobre o amor de Deus e assim fazer novos discípulos de Jesus até os confins da terra. Quando uma igreja recebia uma carta, por exemplo, a carta de Efésios, eles faziam cópias e passavam para as outras igrejas de outras cidades para que também fossem abençoadas com elas. Em pouco tempo, mais ou menos entre o ano 0 e o ano 100 depois de Cristo, muita gente creu em Jesus e receberam as recomendações dos apóstolos. E isso não aconteceu somente por causa de Pedro, Paulo e João, mas foi graças a outros heróis da fé anônimos ou desconhecidos que nós não ouvimos falar hoje, mas que viveram e compartilharam o Evangelho de Jesus para outras pessoas. Por exemplo, um cristão que era padeiro e, enquanto vendia seus pães e suas comidas para as outras pessoas, compartilhava com seus clientes sobre o amor de Jesus. Ou, por exemplo, um cristão que viajava para outras cidades e com ele levava cartas de Pedro para levar para essas outras regiões. Ou até mesmo um professor que, através de suas atitudes de amor, ensinava seus alunos sobre como agradar a Deus e assim por diante. Com isso, o número de cristãos foi aumentando cada vez mais e a ordem de Jesus, lá daquele versículo de Mateus 28, 19 e 20 que acabamos de ler, foi sendo cumprida. Porém, os governantes daquela época começaram a achar que os cristãos poderiam querer dominar seus territórios e começaram a ficar com inveja e até mesmo com medo. Por causa disso, esses governantes passaram a maltratar e perseguir os cristãos. Muitos foram ameaçados, presos e até mesmo mortos porque não negaram o amor de Jesus. E ao verem essas injustiças acontecerem com os cristãos, muita gente que ainda não conhecia Jesus ficou impressionada com tamanho amor e dedicação a esse Deus. Então, também começaram a seguir Jesus e assim o número de cristãos continuava a crescer. Então, voltando à pergunta anterior de quem escreveu o Novo Testamento, na verdade, o Novo Testamento é formado por essas cartas que mencionamos. Mas agora, quem juntou essas cartas? Bom, isso é conversa para os próximos episódios, mas eu te garanto que foi graças aos heróis da fé da Grande Comissão, ou seja, os heróis da fé que vieram depois do que vemos na Bíblia, que podemos ter a Bíblia em nossas mãos hoje. Mas isso nós veremos ao longo dessa última temporada dos Heróis da Fé do Culto Kids. Então, pro vídeo de hoje é só, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos, com seus familiares. E nos vemos no próximo vídeo. E é isso. Falou!